Lição 8A, doutrinas esquecidas. Quando se trata da doutrina de Deus, temos o que estamos a ver aí na tela, a organização da Igreja do Novo Testamento. A nossa aula já começa, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar junto aula sobre a doutrina esquecida. Em outras palavras, é a Igreja na Bíblia. A Igreja no Novo Testamento, a igreja, porque a igreja começou no Novo Testamento, mas temos que entender como começou. Número um, vamos entender a organização da igreja do Novo Testamento. Qual foi a organização? Hoje em dia temos visto a organização das denominações, né? Começa com presidente, secretário-geral, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente. Por aí vai. Isso acontece muito, mas o mundo acaba levando as hierarquia do governo para as denominações. Este é um jogo de suporte clube internacional. Um jogo, ele sempre tem todas essas exigências aqui, desde o presidente até lá embaixo o patrimônio. Mateus 23, 5 a 8. O que diz? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Mateus 23, 5 até 8, a Bíblia aqui ensina a diferença entre, a Bíblia diz o quê? Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabi, mestres. Mas vocês não devem ser chamados rabi, um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. 23, 9 até 12, que diz a Bíblia. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus ensina aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a não se comportar como o mundo se comporta. A ninguém na terra chame pai. Na terra, ninguém deve se exaltar até o ponto de ser chamado pai por ser maduro na fé ou por ser uma pessoa grande dentro da igreja, por ser uma pessoa que se considera como pastor. A Bíblia não abre esse espaço para esse pastor ser chamado pai. A Bíblia condena isso. A ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não há vestes especiais na igreja. Não há assentos especiais na igreja. Hoje em dia, temos assentos especiais, temos vestes especiais, cadeiras especiais para os especiais da igreja. Os pastores, os diáconos, os presbíteros por aí. Biblicamente, não existe assentos especiais. Isso é a igreja bíblica. Não há vestes especiais na igreja. Na igreja não tem roupas especiais. Não há clero e leigo. Jesus Cristo é o único chefe e todos somos irmãos. Não há chefe na igreja. Na igreja não existe chefe para comandar toda a igreja. O único chefe é Jesus Cristo. Na igreja não existe nosso pai. As pessoas a dizer meu pai espiritual, referindo o pastor da igreja. Somos todos igualmente
importante, todos somos irmãos. Sim, é verdade que cada um no corpo de Cristo tem uma função. Ser função não quer dizer que é um cargo. As pessoas acabam confundindo as coisas. Ter uma função na igreja não quer dizer que você tem um cargo na igreja. Vamos diferenciar. A Bíblia diz: a ninguém na terra chamei de vosso pai. Um só é o vosso pai, aquele que está no céu. A ninguém chamei de mestre, porque um sou eu, vosso mestre, mas todos vocês são irmãos em Cristo, porque Cristo é cabeça da igreja. E a igreja somos nós que somos membro. A igreja é constituída com membros salvo em nome de Jesus Cristo. Presbítero, diáconos, são servos ou evangelistas, mas todos têm igual valor e importância. Tanto presbítero, tanto diácono, tanto evangelistas, pregadores, não há diferença em Cristo Jesus. Todos têm igual importância, todos são servos de Cristo. Ninguém deve ser chefe por ser presbítero, ninguém deve ser chefe por ser diácono ou por ser evangelista, por ser considerado como pastor da igreja e ele acaba tendo o cargo de ser chefe. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia dá a função de você ser pastor, ser evangelista, mas todos são servos de Cristo, todos têm igual importância, igual valor e importância. Não há diferença entre eles, entre os membros. Então, temos que entender quanto a isso. Ninguém tem superioridade por ter um diploma, ou porque tem mais idade, ou porque tem mais tempo na fé, por ser pastor nacional ou pastor provincial no registro da igreja. O que estraga muita gente é você ser pastor nacional no governo, no registro, e você acaba levando aquilo ali para a igreja, e aí estragou tudo. Meus queridos irmãos, o governo, o papel não veio para adicionar regras na igreja de Deus, na igreja que Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue. Se você é pastor, representante, pastor nacional, representante no governo, no papel, no registro, isso não te torna ser pastor na igreja. O ser pastor na igreja não significa que você é pastor no governo. Para você ser pastor na igreja, a igreja é que deve te eleger, a igreja é que deve te julgar de acordo com a Bíblia, não de acordo com o documento. Enquanto o documento vai te pedir certificado para você ser pastor, documento já autenticado por aí, mas na igreja não. Você pode sim ser pastor do governo para representar nas províncias ou nacionalmente, mas você não é pastor na igreja, até o ponto de cumprir todas as exigências que a Bíblia diz para ser pastor. E nós veremos essas exigências que vão dizer nessa aula. Então, fique aí conosco, não desista da aula, porque esta aula tem muito para oferecer acerca daquilo que acontece nas igrejas. As pessoas confundem. Por exemplo, eu sou jovem, depois vou no governo, vou registrar a igreja. E aí vou dizer o quê? Esta é a minha igreja, eu sou o pastor dessa igreja. Por quê? Porque me deram no registro lá no governo, me disseram que eu sou pastor lá. E eles já aceitaram automaticamente, acho que na igreja também já sou pastor. Não é assim. Isso não funciona para Deus. Em nenhum momento Deus, ele disse que vocês serão pastor desde que sejam pastor no governo. Somente são pastor se cumprir os mandamentos da Bíblia. Então, vamos compreender o que a Bíblia diz. Nenhuma dessas coisas confere autoridade ou superioridade a qualquer pessoa na igreja. Só de fato de você ter um diploma, um certificado, não quer dizer que você é melhor do que outro irmão. Não quer dizer que você já é pastor nacional, até na igreja você pode ter um cargo especial por ter diploma. Temos que evitar, temos que nos distanciar desse pensamento de acordo com a Bíblia. Jesus disse aos 12 apóstolos, Mateus 20, 20 a 25. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Veja só, essa história é o que se repete hoje em dia. As pessoas querem, de fato, os melhores lugares.
tanto na igreja, assim também eles acham que no céu vão ter melhores lugares. Jesus Cristo disse: vocês não sabem o que estão a pedir. Porque para ser humano, em Jesus Cristo não há superioridade. Somos somente irmãos. O nosso superior é Jesus Cristo. E nós somos o quê? Irmãos. É por isso que o irmão Tim às vezes diz o quê? Sou simplesmente Tim, irmão Tim, enquanto é uma idade avançada. Nós temos que ser assim. Pessoas simples e entender que não há superioridade só porque eu dou aula na escola bíblica. Não há superioridade só porque eu oriento as pessoas. Não, todos nós somos de igualmente, porque no reino dos céus seremos como irmãos. Então, a irmandade de lá no céu tem que começar aqui embaixo. A humildade que você há de viver lá no céu tem que começar onde? Aqui na terra. Tem que começar aqui obedecendo às sagradas escrituras, cumprindo a sã doutrina. Ninguém deve ser pastor, ao ser pastor, achar que é muito mais melhor do que os outros. Se você quer ser pastor, pastoreia como a Bíblia diz, não como o governo diz. O governo vai te dizer que você é pastor provincial, mas a igreja vai dizer o quê? Ao contrário, então você tem que seguir o que a igreja diz, porque a igreja estará condizido com a Bíblia, não com o governo. Não cometa esse erro apresentar à igreja os documentos do governo alegando que você é pastor provincial ou pastor nacional. Então lhes disse: bebereis meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Os 10 apóstolos, quando ouviram isso, aí ficaram indignados pelos dois apóstolos, por comportamento que eles tiveram de achar que podem sentar ao lado esquerdo e direito. Então, Jesus chamando-os disse: Jesus que chamou os 12, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Tá vendo? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem quiser ser maior tem que ser servo. E eu vos pergunto, os pastores até diz internacional, porque há aqueles que se acham como internacionais. Os pastores internacionais, mundiais, provinciais, distritais, esses pastores que querem ser maior, no reino de Deus será o quê? Serão menores. Porque a Bíblia diz que, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, de acordo com João 3:16. Só para nós sabermos, só será salvo aquela pessoa que crê no Senhor e ser salvo e obedecer à sã doutrina. Não basta só ser salvo, tem que ser salvo e tem que obedecer à sã doutrina. Mateus 18:1-4. Quem não se humilhar não será salvo. Meus queridos irmãos, esse ensinamento temos que levar muito a sério. Naquele momento, os discípulos, os apóstolos, nesse caso, chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? 2. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Criança, por que criança? Criança é humilde, é compreensível. A criança pode você lhe insultar agora, depois lhe mandar alguma coisa, ele vai aceitar. A atitude de um cristão tem que ser como uma criança. Humildade. A Bíblia diz: se vocês, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior
no reino dos céus. Para você ser maior no reino dos céus, tem que ser humilde, tem que ser como criança, tem que entender e colocar a palavra de Deus em prática. Existem lugares como esse que vocês estão a ver na tela. Banda, tudo, cadeiras diferentes, lá tem piano por aí, coisas que somente alegram o coração do homem. Deus não está nem aí preocupado. Por quê? Porque Deus quer onde há verdade, não onde há falsidade e querendo somente fazer a vontade do homem. Lugares especiais, cadeiras especiais para as pessoas especiais. Mas a Bíblia diz o quê? Quem quiser ser o melhor tem que ser esse o servo. Isto não é o que a Bíblia ensina. Pirâmide de autoridade. Jesus Cristo, apóstolo e profeta, assembleia da igreja local, evangelista e pastores mestres, diáconos, membresia. Biblicamente está certo ou não está certo? Biblicamente está errado. Isso não pode, dizendo que eu sou melhor em relação a ti, em relação aos membros. Então, o que é o correto? Sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. Somente Cristo é a cabeça, o resto são membros. E ele autorizou e inspirou os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Atos 2, 42 diz que e perseverava na doutrina dos apóstolos, a organização da igreja bíblica, bispo, presbítero ou pastor, três termos diferentes para a mesma fundação. Sabemos do que o líder é Jesus Cristo e o resto somos membros. É errado ter cadeiras especiais na igreja, é errado haver lugares para pastores na igreja. Biblicamente, de acordo com aquilo que estamos a aprender agora, é errado sim, porque não tem lugares especiais. Todos nós somos servos, de acordo com Mateus 23. Temos que compreender isso. O único Senhor que nós temos é Jesus Cristo. O único Pai que temos é Deus. Então, todos nós somos irmãos. A ninguém na terra, a Bíblia diz: a ninguém na terra chamei do vosso Pai, um só é vosso Pai. Todos vocês são irmãos. Então, tanto pastor, tanto presbíteros, não sei por aí, diáconos, evangelistas, todos devem ter mesma função, mesmas cadeiras. Não deve haver uma diferença na igreja, de acordo com a Bíblia. Porque ninguém é superior ao outro na igreja. No 25. Então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então, os governos sempre têm autoridade para com o povo. Os sacerdotes também tinham lugares superiores diferentes do povo. Então, Jesus Cristo ele ensina o seu mandamento. Ele disse o quê? Não é assim entre vós. Ele estava falando com os apóstolos, que não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Já não será mais servido. Jesus Cristo estava a ensinar aos judeus, porque os apóstolos são judeus. Sendo judeus, eles conheciam muito bem a lei. Eles conheciam muito bem esses lugares de privilégio. Mas agora Jesus Cristo está a mudar. A ninguém na terra chamei do vosso Pai. Um só é o vosso Pai. E ainda diz: aquele que quer ser melhor tem que ser esse a vos servir. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Quem não se humilhar não será salvo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É aí onde ele levou a criança. Se você não ser como a criança, não tem como alcançar a salvação. Tem que se humilhar como criança. É por isso que não tem lugares especiais para a igreja. Sendo Jesus o cabeça, vem dele as determinações, os mandamentos. É por isso que nós vamos ver quando o apóstolo Paulo falou para os coríntios, né, da igreja de Corinto, quando tinha lá divisão, ele disse que eu sou do Apolo, eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo disse que será que Cristo está dividido? Foram vocês batizados em nome do apóstolo Paulo?
Então, quer dizer que não pode existir separação e não há maior entre o apóstolo Pedro nem o apóstolo Paulo. Eles, se vocês forem a ver, nós vamos ver aqui ao decorrer da aula, se vocês forem a ver, na introdução das cartas, ele se chamava de servo chamado para ser apóstolo, servo de Cristo. Eles não se chamava apóstolo Paulo, mas chamava Paulo apóstolo. Sempre a introdução foi assim, Paulo apóstolo, porque eles tentavam se humilhar até o ponto de o quê? De trazer como exemplo para aqueles que poderiam ficar a cuidar da igreja. E ele autorizou e inspirou os apóstolos e os apóstolos escreveram o Novo Testamento. E agora nós conseguimos ver de que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos de acordo com Atos 2:42. Nenhum cristão na Bíblia e vocês vão ver que eles perseveravam na doutrina dos judeus. Não, na igreja, somente os cristãos perseveravam na doutrina do quê? Dos apóstolos. Porque em Mateus 28, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que é-me dado toda a autoridade. Vão para todo mundo pregar o evangelho e ensinar aquilo que eu vos ensinei. Os apóstolos foram ditos para ensinar exatamente o que Jesus Cristo ensinou, não os que Moisés ensinou tantos outros profetas. Então, os apóstolos ensinavam exatamente o que Cristo lhes ensinou. Os primeiros cristãos mantinham a sã doutrina dos apóstolos, assim como eles receberam de Cristo. É por isso que na igreja não tinha, nem mesmo naquela época, não tinha lugares especiais para pastores, não tinha lugares que poderiam honrar os pastores, mas tinha lugares para honrar os sacerdotes. Então, a diferença entre a adoração dos judeus, judaísmo nesse caso, e igreja, os cristãos nesse caso, que são servos de Jesus Cristo, é essa aí. Em Deus, ninguém é superior. Não há superior entre nós. Apenas todos nós somos servos. O nosso superior é Jesus Cristo. Então, há diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento por conta disso. Não sei se consegui explicar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Agora vamos à organização da igreja. Nós iremos ver muito mais lá em frente, muita coisa. A organização da igreja. A organização da igreja, no princípio, sempre tinha o quê? Presbítero, bispo ou pastor. Três termos diferentes para a mesma função. Em Mateus 23, versículo 9. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. 10. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. As pessoas compreendem mal algo muito importante. Algo muito simples nesse caso. Jesus Cristo está a ensinar aos seus apóstolos a não ser deixado de ser chamado pai por causa do quê? Por causa da obra do Senhor e ser considerado como pai espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse que falou para o jovem Timóteo como sendo seu filho na fé. E as pessoas confundem filho na fé que Timóteo se tornou com o apóstolo Paulo. As pessoas confundem isso achando que é pai espiritual, sabe? São coisas bem diferentes. A ninguém na terra vai ter que levar este cargo de pai espiritual. Não existe pai espiritual nas igrejas, porque o pai espiritual é aquele que é em espírito. E o único que é em espírito é Deus. De acordo com João 4, a Bíblia diz que Deus é espírito. Quem quer lhe adorar tem que lhe adorar em espírito e em verdade. E o ser humano, onde entra na parte espiritual, ele não é espiritual, é carnal. Apenas recebe o Espírito de Deus. Então, ele, ao receber o Espírito de Deus, não quer dizer que ele é pai espiritual de uma outra pessoa. O que acontece hoje, as pessoas acabam vendo um pastor como pai espiritual daquela igreja. O pai espiritual da igreja é Deus. De acordo com a Bíblia diz, a ninguém na terra chamei de vosso pai. Então, quando você se torna como um pai na fé de uma pessoa, não quer dizer que você se tornou um pai espiritual para aquela pessoa. Não existe uma pessoa na terra
que deve se colocar numa posição de ser chamado pai, porque um só é o nosso pai, aquele que está no céu. Na Bíblia, houve bispo, presbítero ou pastor, uma só função. Atos 20:17, o que diz o apóstolo? O apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para encontrar com ele. Chamou os presbíteros de Éfeso para encontrar com ele. Atos 20:28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Os bispos devem pastorear, quer dizer, o bispo também pastoreia, é a mesma coisa. Deve pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, a igreja de Deus. O que significa bispo? Bispo é quem supervisiona, como quem fica num lugar alto para poder ver bem todas as ovelhas, é como se fosse uma vigia. Presbítero tem que ser um ancião. Pastor, aquele que cuida, alimenta, protege. Havia sempre uma pluralidade, nesse caso, mais de um de pastores por cada igreja. O que quer dizer? De acordo com os exemplos bíblicos, sempre houve mais de uma pessoa na igreja sendo pastor ou sendo presbítero pastoreando a igreja. Não tinha um só pastor. Atos 20:17, Filipenses 1:1. Aos bispos não era um bispo, mas bispos da igreja. Atos 14:23. Nunca era apenas um, mas hoje em dia encontramos um bispo, um pastor. Biblicamente, os exemplos que sempre existiu, os apóstolos colocavam bispos para a igreja, para eles pastorearem a igreja. No Novo Testamento também não há nenhum exemplo de um grupo de homens exercendo qualquer tipo de supervisão sobre mais de uma congregação. Quer dizer, no Novo Testamento não encontramos um pastor a pastorear várias congregações, como se fosse aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Então, nós temos que perceber uma exceção. 3 João 9:10. Mas Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, vou lhes lembrar as obras que ele pratica, pregando contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, ele nem mesmo aceita os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O único caso que existiu na igreja foi com Diótrefes, que o apóstolo João lhe repreendeu, os apóstolos repreendeu a ele severamente porque ele queria se fazer de chefe na igreja. E esta obra foi vista como algo que não pôde diante do Espírito Santo. Ninguém deve ser chefe. E ele até queria expulsar os irmãos na igreja. Então, esta foi a obra em que o Espírito Santo não viu e logo repreenderam. Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. 1 Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Os bispos devem pastorear a igreja com sabedoria, com espontânea vontade, de boa vontade, sem ganância, sem constrangimento, sem obrigar os membros. As qualificações do presbítero bíblico. Não é só ser bispo, mas também tem que procurar saber quais são as exigências de um pastor na Bíblia? É uma lição muito interessante que nós temos que saber. Temos que compreender o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo, para o jovem Tito, as qualificações necessárias para que alguém exerça esta função de pastorado. Tito 1:5-9, assim diz. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes,
que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A Bíblia aqui, começando no Tito 5, no 6, a Bíblia diz: um bispo deve ser aquela pessoa que é irrepreensível. Um bispo tem que ter somente uma mulher, uma única mulher. Não pode casar, descasar, casar, descasar. Tem que casar até a morte que os separem. E não pode ter filhos descrentes. A Bíblia diz: um bispo, um pastor, deve ter filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante. Quando você tem filhos descrentes, filhos irresponsáveis, indisciplinados, os vizinhos falam mal de ti, as pessoas falam mal de ti, achando que você que não consegue cuidar dos seus próprios filhos. E além disso, um bispo tem que ser uma pessoa que já tem filhos e filhos crentes. Não é somente ter filho, tem que ter filhos, mas tem que ser filhos crentes. Quando se diz filho, começa de 2 filhos para frente. Pode ser 3, não é problema. Pode ser o mesmo 2, mas não pode ser um filho, não pode ser uma pessoa que não tem filho, para que seja bispo ou presbítero. E esses filhos não são filhos que ainda não são crentes. Diz o que? Ainda no 7. Não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, o bispo ou presbítero deve ser hospitaleiro, deve ser amigo do bem, deve ser sóbrio, tem que ser justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. O bispo tem que ter a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, tem que ser apegado à doutrina dos apóstolos. Se você não conhece a doutrina, não vive a doutrina, você não é capaz de ser presbítero, de acordo com a Bíblia, que tenha poder tanto para exaltar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A pergunta: um jovem pode ser pastor? Biblicamente não. Ainda não tem mulher. Se tem mulher, ainda não tem filhos crentes. Um homem solteiro pode ser pastor? Essa aqui pior, porque ainda nem casou. Biblicamente, não. Não, hoje em dia é moderno. Hoje encontramos pastores solteiros, mas biblicamente tem que ser um homem que tem filhos, mas filhos crentes. Um homem que não possui filhos crentes pode ser pastor? Também não. Biblicamente não. O que acontece é que biblicamente temos que encontrar alguém que já tenha todas aquelas exigências, e tem que ser um homem que já tem mulher, que já tem filhos crentes, que já tem a doutrina de Cristo apegado na mão dele, e ensinar a sã doutrina. Não se desviar da sã doutrina, não ir além daquilo que está escrito. Além de Tito, temos também Timóteo. Paulo fala para o Tito a mesma coisa, repete para o Timóteo. Ele disse, 1 Timóteo 3, eu vou ler aqui para nós compreendermos. O que diz a Bíblia? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Estou a ler isso em Timóteo. Aqui é Tito. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Para que não seja ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Veja só,
Por que que o marido tem que ser casado? É aqui em Timóteo, o apóstolo Paulo, ele especifica muito bem. O presbítero, ele tem que saber governar a sua própria casa. Um solteiro vai governar qual a casa? Não é casado. Vai governar em casa dos pais? A Bíblia diz que tem que saber governar sua... Porque se não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja? É por isso que Timóteo e Tito, eles foram nas igrejas que não tinha pastor para colocar o que havia restado e colocar os presbíteros. E esses presbíteros tinham que ser marido de uma só mulher, tinha que ter boa reputação, tinha que ter filhos, mas filhos crentes, filhos obedientes ao Senhor, e a pessoa tinha que governar bem a sua própria casa. Governar a casa é ter filhos mais crentes e também tem que ter uma única mulher. E ele não pode se apegar a dinheiro e tem que se apegar muito à sã doutrina e tem que cuidar bem da igreja. Essas são as condições. Por que que nós dizemos que não pode ser um homem solteiro sem filho? Porque ele ainda não sabe governar a sua casa. Por que que nós falamos aqui, um jovem não pode ser pastor? Porque ainda não é casado. Por que que um homem solteiro não pode ser pastor? Biblicamente não, porque ainda não tem casa para governar. O apóstolo Paulo diz: se você não sabe cuidar da sua própria casa, como cuidará da igreja? E um solteiro não tem casa para cuidar. Vamos ver o que é a denominacionalismo da igreja bíblica. Gálatas diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos à restauração da igreja. A música da igreja do Novo Testamento, como que eles cantavam? Culto de hoje em dia, temos visto muita gente dançando, cantando, pulando. Como que era feito? Lembre-se de que seguimos os exemplos dos apóstolos. Por favor, essa parte não podem esquecer. Nós não estamos a seguir exemplo dos profetas, exemplo do Antigo Testamento, exemplo de Davi. Nós estamos a seguir o quê? Os exemplos dos apóstolos. Efésios 5, 19 a 20 se diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o mandamento que os apóstolos deixaram em Efésios 5, 18 a 19? O mandamento aqui é falando e cantando e não tocando. O verbo tocar é o verbo específico para a execução de instrumentos musicais. O verbo cantar significa usar a voz, não instrumento. E Jesus confiou aos apóstolos o trabalho de começar as primeiras igrejas, bem assim como ele quis. 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,14. Podemos ler Tito 2:1. As igrejas iniciadas pelos apóstolos e todas os discípulos que eles treinaram, e todos os discípulos que eles treinaram, não usavam instrumento nas reuniões da igreja. Também as igrejas que iam sendo indicadas nos séculos a seguirem não usavam instrumento. A verdade é que a palavra capela significa a modo de igreja. Centenas de anos depois do início da igreja, em o imperador Constantino, nesse caso, Constantino o quinto, deu um órgão ao rei de Franks em 670 depois de Cristo e o Papa Vitaliano começou a usar esse órgão no catedral católico em Roma. Historiadores dizem que este foi o primeiro instrumento usado numa igreja e que o uso de instrumento nas igrejas não era comum em igrejas até o século XVIII. Ou seja, até 1700 anos depois do início da igreja na Bíblia, não era comum usar instrumentos musicais na igreja. Isto significa que o uso de instrumentos em igreja cristã é basicamente uma novidade. Historicamente, todo pesquisador da história da igreja pode comprovar acerca dessa informação.
A igreja primitiva não fez uso de instrumentos em sua adoração. Aqui estamos aqui a dizer igreja bíblica desde Atos até o último livro, a igreja não usou instrumentos musicais. Os cânticos na adoração no templo do Velho Testamento ou sob a Velha Aliança era acompanhado por vários tipos de instrumentos musicais. Quer dizer, na adoração da antiga aliança tinha instrumentos musicais. Podemos encontrar salmos por aí e outros livros, e Davi dançando e tocava o que? Harpa. Mas no Novo Testamento não sabemos por quê. A Bíblia só ensinou cantando de coração com os lábios e não tocando. Eles não tocaram nenhum instrumento musical na igreja na hora de adoração ao Senhor Deus. Até o livro de Salmos, em várias ocasiões, se refere ao uso dos instrumentos musicais. Mesmo os homens responsáveis pelo estabelecimento das principais denominações modernas imploraram seus seguidores a rejeitar o uso de instrumentos na reunião da igreja. Aqui vamos falar um pouco sobre o papel da mulher na igreja. 1 Coríntios 14, 34, versículo 38, assim diz a palavra do Senhor. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. 35. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Na verdade, Deus ordenou que os homens, não as mulheres, conduzissem as assembleias públicas da igreja. As irmãs podem se sentir tristes por isso, mas os homens podem lhes dar honra especial. A mulher é orientada a não falar em 1 Coríntios 14. E no contexto, falar é ensinar, pregar, dirigir a igreja. Não falar de não dizer amém. É algo de não ensinar a igreja, ou pregar ou dirigir o culto. Cada vez que o apóstolo Paulo usa a palavra falar, ele está referindo-se a falar em público ou dirigir a igreja. O silêncio aqui não é absoluto, e sim com respeito ao ensino e direção do culto. Senão, elas não poderiam cantar e nem dizer amém. O princípio geral é que as mulheres devem deixar os homens conduzirem as assembleias públicas da igreja. Vejam que o apóstolo Paulo falou para o Timóteo. Ele disse, em 1 Timóteo 2, 8, 15, quero, pois, que os homens varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérola, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. E 11, ele disse o que a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. 1 Timóteo 2, 12, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. 1 Timóteo 2, versículo 12, aí a Bíblia diz algo muito interessante que nós estamos a ver aí na tela. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. A Bíblia diz, porque primeiro foi formado Adão. Isso tem a ver com a revelação do Espírito Santo para o apóstolo Paulo. E depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Efésios 5, 21 a 31, assim diz, a 33, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor.
pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama seu próprio corpo. Cristo, ele deixou esses mandamentos para os apóstolos ensinaram a igreja, para a igreja ser perfeito, sem mácula, sem mancha, ou rugas, ou qualquer outro defeito. Se Cristo, como cabeça, se não deixasse esses mandamentos que estamos a ver, a igreja não seria perfeita. Efésios 5:28 diz o quê? O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. 33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Há uma verdade imensa, como nós já havíamos falado: o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve amar o seu marido. Isso a Bíblia se refere também com a igreja, como Jesus Cristo ama a igreja como a sua esposa e a igreja tem que obedecer a Cristo. E se a igreja tem que obedecer a Cristo, isso quer dizer que todo mandamento falado tem a ver com a igreja na obediência. A Bíblia diz: aquele que ignorar isso, também Cristo irá lhe ignorar. Há coisas que não, para o homem não faz muito sentido, mas para Deus sim faz muito sentido. O importante é voltarmos para Deus. Sabemos que é difícil, né, de compreender ou de viver o que a Bíblia diz, mas nós temos que fazer o nosso máximo possível para voltarmos à Bíblia, para seguirmos o caminho do Senhor. Amém?